O telescópio Webb acaba de encontrar algumas pistas que podem levar à ideia de que o universo inteiro pode, na verdade, estar dentro de um buraco negro. Em 2023, a pesquisa extragaláctica profunda avançada do telescópio Webb, ou JADES, capturou imagens sem precedentes de galáxias extremamente distantes. Quando os cientistas analisaram os padrões de rotação dessas galáxias, descobriram algo bizarro. O cientista da computação Leor Shamir e sua equipe da Universidade Estadual do Kansas descobriram que aproximadamente 2/3 das galáxias observadas giraram no sentido local, enquanto apenas 1/3 giraram no sentido anti-horário. Em um ambiente cósmico sem direção preferencial, o que os físicos chamam de universo isotrópico, deveríamos ver uma distribuição perfeitamente planejada. 50% girando em um sentido, 50% no outro. Seria como jogar uma moeda de centenas de vezes e obter cara 2 vezes mais do que coroa. Quando isso acontece, você começa a suspeitar que a moeda pode ser manipulada. Da mesma forma, essa preferência de rotação galáctica sugere que algo pode estar manipulando nosso universo. Essa descoberta contradiz décadas de observações que sugerem que o universo é amplamente uniforme em todas as direções. A radiação cósmica de fundo, em micro-ondas, o eco do Big Bang, mostra uma uniformidade quase perfeita no céu. Então, o que está acontecendo? De acordo com nosso modelo padrão de cosmologia, há cerca de 13,8 bilhões de anos, toda a matéria e energia do universo foram comprimidas em um estado extremamente quente e denso. Então, em um instante, começou a se expandir rapidamente em todas as direções. À medida que o universo se expandia e esfriava, a matéria começou a se aglomerar devido à gravidade. Primeiro, hidrogênio e hélio se formaram, depois estrelas e, por fim, galáxias. Esse processo deve ser essencialmente aleatório, sem nenhuma direção preferencial dentro do cosmos. A direção de rotação das galáxias deve ser completamente planejada, determinada pelas condições locais quando elas se formaram. E é exatamente isso que os estudos anteriores sugeriram. Então, por que galáxias distantes estão mostrando esse padrão inesperado? Por que vemos uma clara preferência pela rotação no sentido horário? Alguns físicos estão voltando para uma das ideias mais radicais da cosmologia. O nosso universo existe dentro de um buraco negro? Esta é uma hipótese científica séria com uma história surpreendentemente longa. O conceito foi proposto inicialmente pelo físico teórico Raj Kumar Pefria, no início da década de 1970. No modelo padrão, o universo começou como uma singularidade, um ponto de densidade indefinida, onde as leis da física falham. Na cosmologia dos buracos negros, nosso universo se formou a partir do colapso da matéria em um buraco negro em um universo maior. Em vez de ser destruída na singularidade, a matéria ricocheteou e começou a se expandir, criando nosso universo, dentro do horizonte de eventos do buraco negro. Mas como um universo inteiro poderia caber dentro de um buraco negro? E o que isso tem a ver com galáxias giratórias? Quando a matéria cai em um buraco negro na física convencional, ela é comprimida em direção a uma singularidade, um ponto de densidade infinita onde o espaço e o tempo deixam de existir. Como os entendemos? Este sempre foi um conceito problemático porque os infinitos na física geralmente indicam que nossas teorias estão falhando. Mas e se algo mais acontecer quando você comprime a matéria com densidades extremas? A física quântica sugere que, nas menores escalas, efeitos estranhos entram no jogo. Esses efeitos quânticos podem impedir a formação de uma verdadeira singularidade. Em vez de uma matéria ser esmagada até o esquecimento, ela poderia atingir uma densidade máxima e então se recuperar, expandindo-se para fora novamente, mas de uma forma que só é detectável de dentro do buraco negro. De fora, no universo original, o buraco negro parece um buraco negro normal com um tamanho definido com base em sua massa. Mas lá dentro, um universo inteiro em expansão pode estar se abrindo com seu próprio espaço e tempo. Pense nisso como um balão dentro de outro balão. A matemática da relatividade geral realmente permite isso. O espaço interno de um buraco negro pode ser muito maior do que parece de fora, porque o espaço e o tempo funcionam de forma diferente ao longo do horizonte dos eventos. Esse conceito cria uma possibilidade fascinante. Nosso universo pode existir dentro de um buraco negro, que por sua vez, existe em outro universo. E os buracos negros em nosso universo podem conter outros universos. É como bonecas russas cósmicas. Mas como isso se conecta à descoberta do telescópio Webb sobre a rotação das galáxias? A chave não é o tipo de buraco negro em que nosso universo pode estar. A maioria dos buracos negros na natureza não é estática, eles giraram.
e um buraco negro em rotação transmitiria algumas de suas propriedades ao universo que se forma dentro dele. Na física, um buraco negro em rotação é chamado de buraco negro de Kerr. O nome é uma homenagem ao matemático Roy Kerr, que resolveu as equações de Einstein para buracos negros em rotações em 1963. Esses objetos não apenas atraem matéria, mas agiram como redes cósmicas. Buracos negros em rotação criam um efeito chamado arrasto de quadro, em que eles literalmente arrastam o tecido do espaço-tempo ao seu redor enquanto giram. Se nosso universo se formou dentro de um buraco negro em rotação, essa rotação original poderia ter transmitido uma direcionalidade sutil, mas fundamental, a todo o nosso cosmos. Essa transmissão poderia influenciar como a matéria se agrupava e como as galáxias se formavam. O físico Nicodemossi desenvolveu essa ideia usando a teoria do cartão de Einstein, que estende a relatividade geral de Einstein para incluir a propriedade de torção no espaço-tempo. Nesse modelo, a torção cria uma força repulsiva que causa o salto em vez de uma singularidade. Isso poderia explicar exatamente o que o Webb está observando, uma preferência pela rotação da galáxia em uma direção em vez de outra. Se o buraco negro que nos originou gira no sentido horário da nossa perspectiva, pensamos esperar ver mais galáxias em nosso universo girando no sentido horário também. Não é que galáxias no sentido anti-horário não possam se formar. Obviamente, elas podem, já que a observamos. Mas a influência rotacional subjacente ao buraco negro que nos originou pode voltar a girar no sentido do horário mais voluntário, levando a maioria de aproximadamente 2/3 observados pelo Webb. O que torna isso ainda mais convincente é que esse efeito deveria ser mais pronunciado nas primeiras galáxias formadas quando o universo era jovem, e a marca da rotação dos buracos negros progenitores seria mais forte. À medida que o universo envelhece e ocorrem interações complexas, esse efeito pode se diluir. Claro, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Existem outras maneiras de explicar o que o Webb está vendendo sem invocar bonecas russas cósmicas. A boa ciência exige que consideremos todas as possibilidades possíveis, especialmente as mais convenientes, antes de tirar conclusões precipitadas e revolucionárias. Então, o que mais poderia explicar a assimetria na rotação galáctica? Uma possibilidade é a vida observacional. Os métodos usados para determinar a direção de rotação das galáxias envolvem análises complexas de imagens. É possível que algo na forma como os dados foram coletados ou processados possa introduzir uma visão sistêmica favorecendo uma direção de rotação. Por exemplo, o ângulo de visão das galáxias pode tornar sua direção de rotação mais difícil de determinar. Se houvesse vidas sutis, nas quais as galáxias foram incluídas na análise, isso poderia distorcer os resultados. Os críticos apontam que os estudos anteriores não encontraram uma assimetria tão pronunciada. Diferentes equipes de pesquisa, usando diferentes telescópios e métodos, geralmente encontraram uma distribuição mais uniforme de rotações de galáxias. Outra explicação poderia envolver estruturas cósmicas em larga escala que ainda não entendemos completamente. O universo contém filamentos e vazios maciços que formam uma teia cósmica. Se nossa região local do universo tiver algum movimento ou estrutura em larga escala, isso poderia influenciar a formação de galáxias de maneiras que criam uma preferência rotacional aparente. Alguns físicos propuseram que o próprio universo pode ter uma lateralidade intrínseca ou quiralidade em um nível fundamental, não porque estamos em um buraco negro, mas devido a outros aspectos da física, que ainda não entendemos. Vale ressaltar também que, embora a amostra do Webb seja inovadora, seu escopo ainda é limitado. Os resultados são baseados em 263 galáxias com rotação identificável, uma conquista notável, mas ainda uma pequena fração dos bilhões de galáxias no universo observável. Se realmente vivemos dentro de um buraco negro, isso transformaria, fundamentalmente, nossa compreensão das origens e estruturas cósmicas. Em vez de o universo começar de uma singularidade misteriosa, ele representaria a continuação de um ciclo cósmico mais longo. Cada geração de universos poderia ter propriedades físicas ligeiramente diferentes. Alguns podem ser mais propícios à formação de estruturas complexas e de vida do que outros. É importante enfatizar que a cosmologia dos buracos negros permanece especulativa. É uma ciência de fronteira, uma ideia nos limites de nossa compreensão que precisa de testes e verificações rigorosas. Mas é exatamente assim que a ciência avança, explorando observações surpreendentes e considerando explicações radicais. Ao longo da história, observações que não se encaixavam em modelos específicos muitas vezes levaram a descobertas revolucionárias. De Copérnico percebendo que a Terra orbita o Sol, a Einstein descobrindo que a gravidade distorce o espaço-tempo,
mudanças de paradigma geralmente ocasionais com anomalias inexplicáveis. Se a cosmologia dos buracos negros estiver correta, ela revela um profundo ciclo cósmico de criação e regeneração. Uma matéria não é destruída em singularidades, mas transformada em novos universos. Nossa existência seria parte de um processo de reciclagem cósmica sem fim, nos conectando a uma estrutura de multiverso maior. Não se esqueça de assistir aos vídeos na tela e se inscrever. Obrigado por fazer parte do canal, O Cético Curioso.